Olá, gente, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje, aula de ciências, do dia 30/6. Nós vamos precisar do nosso livro, página 45. Esse conteúdo é um pouquinho grande, então eu peço que vocês prestem bastante atenção. Vou tentar não me demorar muito, né, para poder a gente absorver tudo aquilo que nós precisamos. No nosso livro, nas aulas passadas, a gente falou dos componentes não vivos da Terra, né? E aqui a gente vai só detalhar um pouco mais, vai conhecê-los separadamente, né? E na página 45 do nosso livro está escrito assim: Terra, um planeta especial. E aí vou fazer a leitura, vou falar um pouquinho e depois a gente, né, durante a explicação, eu vou falando para vocês o que é para ser feito, tá bom? Mas mesmo assim, eu quero que vocês, depois que terminar essa aula, vocês possam ler com mais atenção, possam fazer as atividades, que vão ter atividades aqui para a gente poder estar fazendo, tá? Então, vamos lá. Terra, um planeta especial. A vida na Terra só é possível porque nela há ar, solo e água, e porque ela recebe luz e calor do Sol. Qual é a importância desses elementos para a vida? São essenciais. Sem esses elementos não há vida, não há ser vivo na Terra. Então agora a gente vai conhecer a proporção disso, porque são essenciais. Luz e calor do Sol. O Sol fornece luz e calor para o planeta. Ele é a nossa maior fonte de luz natural e é por meio dele que as plantas se desenvolvem e que podemos nos aquecer e ver os ambientes. Sem o calor do Sol, o ambiente seria frio demais e, consequentemente, insuportável para os seres vivos. Quando a gente imagina o nosso sistema solar, a gente vê a Terra em um lugar onde ela não está nem muito perto nem muito longe do Sol. Isso é essencial para a nossa vida, para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Se ela estivesse muito perto, não poderia ter vida. Se ela estivesse muito longe, também não. Esse já é um ponto essencial. A localização da Terra no nosso sistema solar, perto do Sol, onde a gente tem muitos benefícios. Outros benefícios da luz é que durante o dia a gente precisa ligar a luz elétrica, né, a energia. Não, porque o Sol ilumina, nos dá essa possibilidade de enxergar os lugares, de sair de dia, porque a gente consegue enxergar tudo. A luz é muito importante para a gente poder estar vendo as coisas e tudo mais. E o calor do Sol? O que o calor do Sol traz para a gente de benefício? O calor do Sol, além da gente não conseguir viver sem o calor do Sol, que é ele que nos aquece, ele nos traz vitaminas, como a vitamina D. A gente só consegue a vitamina D, né, assim de graça, assim mais natural, é quando a gente toma sol, né? O nosso organismo transforma esse calor do sol em vitamina D, que é tão essencial para nós. E sem falar das plantas, sem falar dos outros seres vivos, que são os animais, que necessitam da luz do sol. Como aqui a gente vê na imagem, os jacarés tomando sol, né? Eles precisam para ter energia, eles precisam para ter vitaminas, eles precisam sobreviver. E isso depende do calor do sol. Então, o sol ele é muito importante por nos trazer tudo isso e para fornecer várias outras coisas. As plantas, as plantações, a comida que nós comemos depende do sol, como também depende da chuva, mas também depende do sol. São como os componentes que se completam, né? A importância da luz e do calor do sol, entre outras tantas, essas são essenciais e que o livro está nos mostrando. Logo abaixo está assim: ar. O ar envolve a terra, criando uma camada na qual os ventos se formam e os pássaros e os aviões voam. Além de essencial para a respiração dos seres vivos, essa camada de ar filtra os raios solares, evitando que a parte prejudicial dos seres vivos atinja a superfície da Terra. O ar também ajuda a manter a temperatura do planeta ao reter parte do calor do Sol. Olha a importância do ar aí para nós, de novo, para a Terra, né? Retém a parte do calor solar, porque se não fosse o ar, o Sol traria os raios muito quentes para nós e nós não poderíamos sobreviver. A importância do ar para os pássaros viverem, voarem. O ar que nós respiramos tem que ser puro. Quanto mais poluído nós humanos poluímos, menos a gente vai ter saúde, porque o ar é indispensável, é importante para a gente. A gente precisa de ar, oxigênio. O nosso ar, ele é composto de tem três componentes.
o oxigênio, que é o que nós respiramos, todos os seres vivos, e as plantas. Tem o nitrogênio, que ele é constituído de proteínas e alguns seres vivos precisam desse nitrogênio que está no nosso ar, que está ao nosso redor, que está aqui, só que a gente não enxerga, não vê. E o gás carbônico. O gás carbônico tem 0,03% da atmosfera, que é o nosso ar, é constituída de gás carbônico. O nitrogênio é 78% da atmosfera é formada pelo nitrogênio. E o nosso oxigênio é 21%, que é o oxigênio que nós respiramos, né? E aí, a gente vê que quando fala do ar, o ar, como eu sinto o ar? Como que eu vou conseguir saber se existe ar ao meu redor? Simples, olha para os lugares, você vai ver o ar. Quando passa um carro por você e desloca o ar, você sente aquilo no corpo, né? Aquele arrepio, ou então aquela quentura, ou então aquele frio. Quando a gente sopra um balão, né? A gente percebe o ar em vários lugares onde nós estamos, né? Sem falar que as árvores nos ajudam nisso, as plantas, tem ar na água, tem ar em vários lugares que vocês nem imaginam, mas existe, tá? Logo na frente a gente vai fazer umas experiências que vocês vão gostar, tá? Mas isso aqui é muito importante para vocês saberem, para vocês aprenderem a definir quem é quem e qual é a importância deles, né? Sem o ar também não existiria o avião, né? O avião voa, é pesado do jeito que é, mas é o ar que faz com que ele consiga voar. O nosso atmosfera, o nosso ar, né, tem ar quente e ar frio. O ar quente que sai das turbinas dos aviões ou daqueles balões que a gente vê muito em filme e desenhos animados, que são pesados, como que eles conseguem se deslocar? Como eles conseguem subir? Porque o ar quente, ele é uma camada, por ser mais quente, ele tende a subir na nossa atmosfera. E o ar frio, ele fica ali pairando, ele fica ali por baixo. O ar quente sobe e o ar frio desce. Então, por isso que o avião consegue se deslocar e voar. E assim também acontece com os balões, tá? É mais ou menos essas experiências, esses exemplos que eu venho trazer para vocês falando sobre o ar. A gente vai detalhar um pouquinho mais lá na frente, mas é isso. Na página 46, tá? A água, essencial. Todos eles são essenciais, mas a água é assim, a menina dos olhos. A maior parte da superfície terrestre é coberta pela água dos rios, mares, oceanos, lagos e geleiras. A água também pode ser encontrada nos seres vivos, no solo e no ar. Ela é indispensável à vida, pois sacia a sede dos animais, também é nossa, participa da produção de alimentos das plantas e é o habitat de muitos seres vivos, como as plantas e os animais aquáticos. Aí tem uma imagem que mostra peixes, tá vendo? Parece uma Vitória Régia, né? Não sei, aqui pela imagem, as plantas, as algas, que dependem diretamente da água. A água, sem água a gente não sobrevive. Nós humanos, o nosso corpo é composto de 60% de água. A água é indispensável para as plantações, para nós bebermos, para os animais, para muitas coisas, assim como a luz do sol, como o ar, que tem que ser puro. A água é essencial. Sem água não há vida nenhuma, tá? Aí é um dos exemplos da importância da água. Logo embaixo tem o solo. O solo é encontrado na superfície do planeta e é componente fundamental à vida, porque muitos seres vivos retiram dele seu alimento. Além disso, é sobre ele ou dentro dele que encontram um abrigo. É o caso, por exemplo, da coruja, da minhoca e da toupeira. O solo é fundamental para o crescimento das plantas, pois é onde elas fixam suas raízes e de onde retiram água e nutrientes. Aí vocês veem aí, ó, corujas, né? A toca de corujas buraqueiras fica no interior do solo. E o solo não é constituído só de terra, né? Para falar a verdade, tem vários tipos de solo. Mas o solo tem a terra, tem a areia, tem
rochas, né, que são pedras, tem micro-organismos lá dentro, tem seres vivos que precisam viver do solo, que são os terrestres, os animais terrestres, e tem os animais que vivem debaixo do solo, minhocas e outros insetos, né, seres vivos que a gente vê, micro-organismos que a gente não enxerga. Isso tudo faz parte do solo. O solo é componente disso tudo, tá? O solo não é sozinho, né? A água, quando a gente falou ali que a água é essencial para nós, ela é tão essencial que apenas uma pequena porcentagem dela que ela é potável. O resto da água que existe em todo o nosso planeta, ela é salgada. Uma parte muito, muito, muito pequena é água doce. E essa água doce, ela precisa ser tratada, gente, para a gente poder tomar. A gente não pode chegar em qualquer fonte de água, cachoeira, rio, lagoa e tomar a água. Não, essa água está suja. Embora a gente possa perceber que ela está limpa, né, ali limpinha, mas ela não está. Então, vamos tomar bastante cuidado para não sair aí bebendo água, fazendo, né, coisas que não devem. Na página 47 tem uma atividade onde vocês vão ler e vão observar o que precisa fazer, né? Tá assim, observe a ilustração a seguir e faça o que se pede. Aí tem uma imagem que tem vários componentes e vocês vão colocar no retângulo que está ali o que é necessário fazer, né? Que vocês enxergam ali. E depois tem duas perguntinhas, letra A e letra B. Escreva nos espaços correspondentes o nome dos componentes não vivos do ambiente apontados na imagem. E na letra B, há outro componente fundamental à vida que não é mostrado na imagem. Ele ilumina os ambientes e é essencial ao desenvolvimento das plantas. Que componente é esse? É uma outra perguntinha. Na atividade 2, vocês vão precisar prestar atenção. Prestem atenção. Vocês vão fazer isso no caderno. Divida uma folha de papel sulfite em 3 partes. Vocês vão fazer isso no caderno, porque a gente não tem como fazer isso na sala de aula. Então, vocês vão fazer isso no caderno. Em cada uma, escreva um desses nomes sem repeti-los. Em uma folha do caderno, você vai escrever água, vai virar a folha, vai escrever ar, e na outra seguinte, solo. Lembre-se de seres vivos que você já observou e desenhe ou cole nos espaços correspondentes. Imagine imagens de seres vivos encontrados na água, no ar e no solo. Aí embaixo o professor vai expor os trabalhos no mural da sala de aula. Porque a gente não vai fazendo no papel sulfite, que é o papel separado, ou A4, o papel que a gente usa na escola. Porque a gente vai perder esse papel se eu deixar com vocês. Não que vocês não vão cuidar, mas aí vai ficar uma coisa dispersa. Vocês vão fazer no caderno de ciências, vão escrever lá os componentes água, ar, solo e vão recortar uma imagem de um animal ou desenhá-lo. Então não tem desculpa, não consegui recortar uma imagem, vou desenhar. Eu quero que vocês coloquem nessa atividade aí. Isso que está especificando no livro, o nome do animal, né? E também aonde a gente encontra este animal, qual o habitat dele, aonde ele vive. Por exemplo, é no solo, em que lugar que você imagina? Qual o lugar que esse animal habita? Onde que é a sua moradia? E na água? É na água dos rios, dos mares? No ar, né? É no ar. Mas a água e o solo eu quero que vocês definem. Que lugar? É água salgada, água doce? E no solo? É um solo arenoso? É um solo seco? É um solo úmido? Né? Igual os jacarés. Lembra dos jacarés? Eles vivem em um lugar que é um solo, né? Tanto na água, mas tem animais que vivem em mangues, né? E por aí vai, lá na água. Eu quero que vocês coloquem o nome do animal e fala qual é o solo que esse animal habita e qual é a água que esse animal vive. Tudo bem? Passando para a página 48, tem um experimento aí, que é de um terrário. Só que isso eu queria que vocês fizessem comigo na escola, porque aí eu vou detalhar mais com vocês. Então, vou deixar essa atividade para a gente fazer quando a gente voltar, tá? Para a sala de aula. Passem para a página 50, onde está falando do ar, tá? E aí, brincadeiras ao ar livre, página 50. E aí tem várias crianças brincando. Aí existe, né? Aí o ar existe para vocês, né? Fica mais perto de vocês definirem como enxergar o ar. E no número 1 tá assim: pinte o desenho e diga do que as crianças da imagem a seguir estão brincando. Estão brincando de pipa, de aviãozinho, estão fazendo bolinhas de sabão e estão... só isso.
E aí vocês podem perceber como que o ar existe aí, né? Não é difícil da gente conseguir percebê-lo, enxergá-lo, né? Através de uma fumaça preta que sai, né, daí, um cheirinho ruim, né, quando a gente não enxerga, mas a gente sente o fedorzinho, e por aí vai. Tem várias formas da gente perceber o ar à nossa volta. E vocês percebem que embaixo da imagem, depois que vocês pintarem, caprichem aí, qual componente do ambiente está na imagem, mas não é visível? Fácil responder. Qual a importância desse componente para as brincadeiras mostradas na imagem? Qual a importância? Se não tivesse esse elemento, teria como brincar, né? O ar também nos traz muitas experiências, como soprar a bexiga e colocar ela no funil. Vocês vão perceber que se você apertar muitas vezes, o ar que está ali dentro não vai sair. Ou vocês tem uma experiência legal também na página 52 que vocês vão fazer. Essa eu quero que vocês façam em casa, porque é prática. Tem tudo que vocês precisam em casa, mas sempre com o papai e com a mamãe perto, hein? Ou o papai ou a mamãe. Mas vamos dar continuidade. Já falei um pouco do ar lá, a gente só vai ler o conteúdo para vocês poderem estar fazendo uma comparação. Depois vão ler, hein? Com mais calma, com mais atenção. O ar em toda parte, eu já estou lá na página 51, tá? Onde está o ar? Como percebemos sua existência? Não conseguimos enxergar o ar, mas podemos notar sua presença em algumas situações. Veja a seguir alguma delas. O cabelo da menina aí, ó, tá voando, tem ar. Podemos perceber a existência do ar quando ele se move na forma de vento, quando entra e sai do nosso corpo, a respiração, e quando enchemos um balão ou um pneu. Além disso, sem o ar não conseguiríamos ouvir os sons, pois ele é um dos meios pelos quais o som se propaga. Vocês já perceberam que às vezes a gente escuta um barulho bem de longe? Quem é que você acha que é esse barulho? Bem distante, a gente sabe que tem um barulho. Quem é que traz ele? O ar. Né? Aí vocês estão percebendo aí a imagem das crianças fazendo isso. O ar está no nosso redor, formando uma camada em torno do planeta. Ele também pode ser encontrado dentro da água e do solo. O ar é composto de uma mistura de diferentes gases, entre eles o oxigênio e o gás carbônico. O gás oxigênio é fundamental para a respiração da maioria dos seres vivos. E o gás carbônico é necessário para que as plantas produzam o próprio alimento. Gás oxigênio, eu falei errado, eu falei gás carbônico, agora que eu percebi. Repetindo tudo, o gás oxigênio é fundamental para a respiração da maioria dos seres vivos, que somos nós. E o gás carbônico é essencial para que as plantas produzam o próprio alimento, tá? Então, daí a gente pode perceber a importância do ar para nós. Passando para a página 52, tem experiência muito legal que vocês irão fazer em casa com a ajuda da mamãe ou do papai. É muito legal mesmo, tá? Tudo que tá pedindo aí vocês vão conseguir fazer. E tem duas perguntinhas também para vocês estarem respondendo, ó. Compare a condição do papel observada. Compare a condição do papel observada nos passos 3 e 6, como estava o papel, tá? Vocês podem estar só fazendo a experiência, né, e citando essas perguntas como observação desse experimento. Não precisam copiar e nem responder no caderno essas perguntas, tá? Como você explica as diferenças observadas neste experimento? É mesmo um experimento de observação, tudo bem? Vou aliviar para vocês a página 52 e não precisa estar fazendo essas respostas no caderno. Mas já na página 53 tem atividade aí sobre o ar. Ó, página 53, atividades. Observe as imagens e explique de que forma elas ajudam a perceber a presença do ar. Tem duas imagens e vocês vão responder aí. 2. Explique a frase. Não conseguimos enxergar o ar, mas é graças a ele que podemos ouvir os sons. Esse conteúdo está lá nas páginas anteriores, tá? Podem responder relendo lá, né? Revendo, lendo, para saber responder. E número 3. Observe o diagrama e complete-o. O ar é formado por gases como? Aí tem uma setinha onde você vai ter que completar aí, ó. Quais são os gases que o ar é formado? Tudo bem? Página 53. Na página 54, a gente vai falar da água.
a presença da água. Observe na obra de Tarsila do Amaral como a água é importante para o pescador e a vila retratada ao fundo. Essa imagem é muito linda. Olha a importância aí, só da gente imaginar, só da gente olhar, a gente já imagina. Da água tem o alimento que eles tiram dali através da pesca, tem as plantinhas que moram ali, tem o sustento, porque o pescador ele é um trabalhador, ele precisa pescar não somente para vender o seu peixe, né, para as pessoas, e também para sustentar a sua própria família. Então é indispensável que ele possa ter a água, né? E também ali as crianças podem nadar, as mulheres podem pegar a água para levar para casa, para fazer os serviços domésticos, né? Ali pode irrigar muitas plantações, os animais podem ir ali beber água. Tem sérias coisas que a gente pode estar fazendo com uma vila onde a água é tão perto das casas e traz tantos benefícios. E tem perguntinha aí. Agora você é o artista, lembre-se de um lugar em que você tenha visto água. Em uma folha à parte, eu quero que vocês façam isso no caderno de arte, tá? Usando lápis de cor, giz de cera ou mesmo tinta, fica aí a critério de vocês. Crie um desenho no qual a água seja um dos elementos da imagem, assim como na obra de Tarsila do Amaral. Depois mostre o desenho aos colegas e com o professor monte uma exposição no mural da escola. Mais uma vez, deixe no caderno que fica registrado. Coloque em data, como a tia Mara fala sempre. Coloca lá, água, aula do dia tal, igual eu falei, do dia 30 lá, a gente vai retratar a obra de Tarsila do Amaral. Tia, mas eu não lembro nenhum lugar que eu já vi água doce, como está ali. Posso fazer a pintura? Eu posso fazer o desenho igual da obra? Sim, pode, tá? Podem ficar podem ficar à vontade para poder estar fazendo. E aí tem a importância da água, na página 55. Gente, já estou terminando. Eu falei que esse texto, essa atividade, esse vídeo ia ser um pouquinho longo. Vimos que a água é essencial à vida e pode ser encontrada em vários locais da Terra. Assim como o ar, ela possibilita que a luz a atravesse, mas ao contrário do ar, podemos enxergá-la. A água também é um meio capaz de propagar o som. Prova disso é que podemos escutá-lo mesmo dentro dela. Utilizamos a água no preparo de nossos alimentos e em nossa higiene. Ela também é usada como via de transporte e na geração de energia elétrica, que são as hidrelétricas. Apenas uma pequena parte da água é potável, ou seja, adequada para o consumo humano. Para ser considerada potável, ela deve estar livre de impurezas e não ter cheiro, cor ou gosto, como a gente já conhece e já sabe. Para a água ser purificada antes de ser distribuída à população, existem as estações de tratamento de água. Aqui no nosso caso é a CESAM que faz isso. Em lugares em que não há estação de tratamento de água, usa-se diretamente a água de poços, bicas, rios, entre outros. Nesse caso, é importante tratar a água filtrando-a, adicionando o cloro ou fervendo-a antes de consumi-la. A gente já sabe que não pode beber água de qualquer lugar. Se a gente não sabe a procedência da água, de onde ela veio, a gente tem que colocar no filtro. Aqui a menina está mostrando um filtro de barro. Amo beber água em filtro de barro. E depois tem os poços artesianos. São buracos que eles cavam no solo, na terra. E abaixo da rocha da terra tem os lençóis freáticos, alguma coisa assim. Não me recordo muito o nome, mas é isso mesmo, mais ou menos. Eu vou pesquisar e depois eu falo para vocês. E nesses lençóis lá existe água, a água passa por ali, né? Vem de longe ali, eu não vou entrar muito nesse conteúdo, mas ali existe água. Então, quando cava esse buraco, esse poço, né? Esse poço tem que ser cavado muito fundo também, né? Não pode ser um poço rasinho, um buraco pequeno, tem que ter uma profundidade boa. A gente consegue retirar a água dali. É uma água que a gente não sabe a procedência, então é importante também que ela seja fervida para o nosso consumo, tá? E aí tem o nosso conteúdo, página 55, falando sobre a água, a importância, né? Tudo que ela nos proporciona, tudo que nós temos, né? Vem da água, igual eu já falei dos outros componentes e tudo. A água é essencial. Tem aí o glossário, ó, cloro, produto utilizado para eliminar os micro-organismos nocivos da água. A gente sabe que na água tem bichinho, então a gente não pode tomar água sem procedência, que a gente pode ficar doente, né?
E aí vamos. Página 56, tem um chamado para o debate, a gente não vai fazer, tá? Aqui, ou melhor, podem fazer em casa com a família, é uma historinha que conta ali sobre a água. Na página 57, a gente não vai fazer porque é uma foto que tem que tirar, tá bom? Mas na página 58 tem uma pesquisa, tem ali algumas coisas que você e sua família devem fazer para economizar água. Então, essa página aí, eu quero que vocês façam, tá? Respondam as perguntas no caderno, leiam aí o questionamento e podem estar fazendo, tudo bem? E aí, na página 59, tem uma atividade para a gente estar fazendo também, tá? Leiam com calma e respondam as perguntas aí no livro mesmo, tá? Observem as imagens e façam as respostas aí, deem as respostas direitinho. Beijo, obrigada pela atenção. Desculpe o vídeo muito longo, mas foi necessário, tá bom? Fiquem com Deus, tô com saudades.